Boa noite, turma, boa noite, Sati. Nós vamos a mais um encontro e eu vou terminar com vocês. Eu comecei juro composto, tá certo? No último encontro. Foi no finalzinho da aula, né? Que eu dei umas ideias de logaritmo e tudo. Eu termino com vocês essa parte hoje, mais progressão aritmética e geométrica. Vocês já estão com o material todo em mãos, né? Estão ou não estão? Não é possível. Claro que estão. Pode o quê? Nem vou falar nada. Tá no site, eu fui, eu disse no intervalo aquele dia, eu vi, tá tudo lá no site. São 41 páginas, que até o último dia de aula eu já mandei tudo. Eu vou mostrar para vocês, tá, Lira? Depois eu mostro para vocês. Olha só, no último encontro, só para revisar rapidinho do que eu preciso. Nós vimos taxas, certo? Quais foram as taxas que a gente viu? Taxa nominal, que é aquela que não está no mesmo período de capitalização. A taxa efetiva, que está no mesmo período de capitalização, tá certo? Vimos como é que a gente faz a transformação para uma taxa proporcional. Taxa real, inflação, taxa aparente, lembra? Ou não? Vocês estão com uma cara de uma interrogação imensa na testa de vocês. Não lembraram? Mas lembraram o que é a taxa aqui? Deixa eu escrever aí falando. Nós temos a nominal, que é a taxa que não está no mesmo período da capitalização. Por exemplo, 36% ao ano, capitalizado semestralmente, é uma taxa nominal. Porque ela não está no mesmo período da capitalização. Entendeu agora? Então, o que eu vou fazer? A proporção. 36% ao ano, dividido por 2 semestres, que tem um ano, a taxa efetiva vai ser o quê? 18% ao semestre. Tá certo? Lembraram agora, né? Temos a efetiva, acabei de falar, né? Temos a taxa real, que está relacionada com a inflação. E a fala de mercado, a gente chama de taxa aparente. O próprio nome fala. É o que você aparentemente ganha. Porque, na verdade, dentro dessa taxa, eu tenho embutida a inflação. Aí, tipo assim, ó, 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa da inflação, vai me dar a taxa aparente. Tá certo? E vimos também a taxa equivalente, que quer dizer o quê? Eu tenho o mesmo ganho no mesmo período, só que com taxas capitalizando, com capitalizações diferentes. Por exemplo, eu pego uma mensal e uma anual. Tá certo? São capitalizações diferentes. Por exemplo, 1% ao mês, se eu tenho uma taxa efetiva de 1% ao mês, quer dizer que a capitalização é mensal. Porque eu estou chamando de taxa efetiva. Tá certo? Então, todo mês eu vou ganhar 101%. Certo? Então, se eu capitalizar isso durante um ano, vai ser 101 de 101 de 101, 12 vezes. Ou seja, 1,01 elevado a 12. 1,01 elevado a 12
Deixa eu fazer aqui. 1,01 elevado a 12 vai dar 1,12. Que legal. 68, acho. 1,1268. Olha só. 112,68%. Presta atenção no que eu vou falar. O que passou de 100 foi 12,68% ao ano, porque eu capitalizei 12 vezes. Então, o que eu digo? Olha só. A taxa equivalente a uma taxa de 1% ao mês, presta atenção, a taxa anual equivalente a uma taxa mensal de 1% é 12,68. Quer dizer que se você capitalizar 1% ao mês, ou de uma vez só, durante um ano, 12,68, você vai ter o mesmo ganho. Entenderam? Daí o nome, ó, equivalente, mesmo valor, mesmo ganho. Entenderam? Então, nós vimos essas taxas no último encontro. Por que eu tenho que ver isso? Porque para mim saber juro composto, me resolver as questões de juro composto que vem na prova, tem dois tipos de questões. Ou elas são questões simples de juro composto, com fala simples, ou são questões mais técnicas. Então, se vier escrito lá na prova, taxa efetiva de 3% ao bimestre, quer dizer que a capitalização é bimestral. Eu não tenho que te dizer isso. Deu para entender o que eu chamo de termo técnico? Se eu virar para você e falar a taxa nominal de 3% ao bimestre, aí eu sou obrigada a te dar o período de capitalização. Deu para entender? Porque aí a taxa nominal não está num período. Isso são termos técnicos que vocês, principalmente o pessoal da área de analista, tem que fazer, tem que saber. Quem vai fazer técnico, mas está na área bancária, também tem que saber esses termos técnicos. Tá certo? E saber principalmente isso daqui, ó. Taxa real, inflação e taxa aparente, que hoje, em termos de prova, é o que mais se cobra. Por quê? Por causa da fala do mercado. O gerente fala assim, não, você vai ganhar 8% ao ano. Não, então quer dizer que daqui a um ano eu vou ter 8% de lucro? Não, e a inflação? Entenderam? Por exemplo, no mercado imobiliário hoje, quem trabalha com o mercado imobiliário hoje sabe que o trem está meio choco. Por quê? Infelizmente, aqui em Minas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, se você vai comprar, você tem dinheiro para comprar um apartamento, sei lá, de 300 mil, 500, 400 mil, um apartamento grande, legal e tudo, não é isso? Um apartamento grande, espaçoso, dá um apartamento de 3 quartos, 4 quartos, num bairro bom, tudo direitinho. Deixa eu te falar, não compensa você comprar. Financeiramente, não compensa. Por quê? Você vai estar perdendo dinheiro. Aí você vira e fala assim, mas como? Pega o seu dinheiro, acredite se quiser, pega os seus 400 mil e coloca na poupança. Valéria, mas poupança não dá nada. Depende. 400 mil vai te dar um rendimento aí de uns 4, vamos pôr que seja 1%. Aplicação, 1% ao mês. Você vai ganhar 4 mil por mês. 4 mil por mês, você aluga um apartamento igual a esse por R$2.000. Ainda te sobra 2. E você fica com seu dinheiro lá. Entenderam? Então, existem certas aplicações que a valorização do mercado, em termos de imóvel, do que for, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Então, esta é onde que a gente está, é o que eu estou falando. Por causa disso daqui, ó. E do mesmo jeito que eu estou comentando aqui em sala, o professor que faz a prova também comenta com os alunos dele, a mesma coisa. Até mais, porque a parte de matemática financeira é dada para a área de economia, para a área de administração, ele comenta até mais ainda. Tá certo? Então, olha só. Pode pular no slide para mim. Juro composto. Nós vimos, na verdade, isso que está aqui, ó, a gente está vendo já tem uns 3 encontros, desde porcentagem. Tá certo? Porque, na verdade, o juro composto são aqueles probleminhas de porcentagem que a gente estava fazendo, só que lá a gente estava fazendo com taxa diferente.
Tipo assim, você teve um aumento de 3% nesse ano. Ano que vem você vai ter um aumento de 4%. Em 2 anos, qual foi o seu aumento? 1,03 vezes 1,04. É um em cima do outro. Isso é a definição de juro composto. É a capitalização em cima do montante, do que foi ganho já somado ao capital aplicado. Tá certo? Enquanto no juro simples seria em cima do salário inicial. Então, se eu fosse falar isso que eu acabei de falar com vocês, a diferença para juro simples e para juro composto. Juro simples, você teve um aumento de 3% e depois teve um aumento de 4%. Se eu estivesse falando a juro simples, a resposta seria 7%. Eu vou somar os aumentos, porque é em cima do capital só, não tem nada a ver com o montante. Enquanto no juro composto, não. Eu vou ter 4% em cima do que já aumentou. Aí é juro composto. Aquele problema que nós fizemos de taxa efetiva da CESP, de certo e errado, eram 5 questões para saber inflação e tudo, vocês se lembram? Eram 5 questões. Dava a inflação de 2% no mês, e no outro mês era de 3%. E no fundo, a gente não tinha que fazer conta na questão. Era só noção básica mesmo. Mas aquele problema é um dos problemas chaves para quem vai fazer, comparar uma coisa com a outra. Agora, a minha preocupação é, será que eu sei o suficiente para poder usar essa fórmula? Porque é juro composto, porque é a mesma taxa. Então, volta aqui. Isto. Quando eu falo, eu estou ganhando 10% ao mês, tá? Então, olha só a diferença. Que era o que eu estava fazendo. Eu vou pegar um capital de R$1.000 hoje. Tá certo? E vou capitalizar ele 3 meses. Tá bom? A juros simples e a juros compostos. A taxa que eu vou usar aqui é de 10% ao mês ou ao período. Tá certo? No juros simples, 10% de 1.000 eu ganho 100. No outro mês eu continuo ganhando 100. E no terceiro mês, 100. Eu saio de lá com 1.300. No juro composto, no primeiro mês eu também ganho 100. No segundo mês, eu vou ganhar 10% em cima de 1.100. Então, é 110. No terceiro mês, eu vou ganhar 10% em cima de 1.210. Então, é 121. Então, eu saio de lá com 1.331. Vira a diferença. O contrário agora. Eu estou com um cheque de R$1.000 que vai vencer daqui a 3 meses. E eu quero trocar esse cheque no banco. Tá certo? Eu vou trocar a juro simples e vou trocar a juro composto. Mesma taxa, 10% ao mês. Tá certo? O que é a fala nossa quando a gente vai trocar um cheque? A gente sai de lá triste, desiludido, você está com um cheque de R$1.000, né? Aí você está duro, vai lá trocar o cheque, aí o cara te dá um... Né? Você pensa em receber um tanto, fala assim, pô, juro come tudo. E qual que é a fala de vocês? De ser juro simples ou juro composto? Quando você troca cheque, você troca a juro simples ou a juro composto? Juro composto. Simples. Vamos ver a diferença? A gente pensa que é composto, mas é simples. Aí você vai entender por quê. O seu cheque já está preenchido. O seu cheque vale R$1.000 daqui a 3 meses. Se for a juros simples 10%, um mês antes ele vai valer 900, concorda? Depois ele vai perder mais 100 e vai perder mais 100. Então ele perde R$300, você leva para casa R$700. Se for a juro composto, um mês antes, você vai perder 100. Então, ele está valendo 900. Um mês antes, você vai perder 90. Porque é 10% de
900. Aí você fica valendo o quê? 810. Aí você perde 81. Você sai de lá com 729 reais. Então, se você for trocar o seu cheque, pede para ser a juro composto. Que aí você recebe um pouquinho mais. Entenderam? Então, na prática, hoje, no mercado, nós não temos esta operação. Essa operação aqui, ó, só existe em termos teóricos. Só existe para cair na sua prova. Na prática, não existe essa operação financeira. Tá certo? Do mesmo jeito que na prática não deveria existir a operação de juros simples. Tá certo? Ela só existe em casos especiais que eu comentei com vocês. Conta de água, luz, telefone, escola. Quando você vai pagar, porque está na Constituição, assegurado pela Constituição. Se você não conseguiu pagar a sua conta esse mês, tá certo? Porque você não tinha dinheiro, no mês que vem, você vai conseguir pagar ela a juro composto, mais a do mês que vem? Não vai. Tá certo? Conta de telefone, por exemplo, que o pessoal, né, atrasa tudo. Aí você vai, se você não conseguiu pagar o seu telefone desse mês, no mês que vem você vai pagar aquela com juro composto, mais a do outro mês você não vai ter condição. Então é cobrado de vocês essas condições básicas, né, de sobrevivência, juros simples. Aí mesmo com juros simples você não tem dinheiro para pagar. Aí você liga para sua operadora e fala, quero parcelar, aí ferrou sua vida. Porque na hora que você fala, quero parcelar, você está pedindo um parcelamento, então o juro que eles vão te cobrar é composto. Tá certo? Entendido? É exatamente assim que funciona. Tá? Até mensalidade de faculdade, tudo a mesma coisa. Se você paga com atraso, você paga juros simples. Foi lá negociar, acabou sua vida. Vão meter juro em cima. É na média de 6 a 10% ao mês. É muita coisa, eu acho. Cobrar 6% no Brasil de hoje com salário, né? Vocês estão estudando para ganhar o quê? 5, 6, 7 mil inicial, não é isso? Alguns estão estudando até para ganhar 2. Foi um e-mail, eu li para vocês, né? Um e-mail que um aluno me mandou, que ele fez a conta de quanto que o cara pede no... O cara que pede esmola. Eu contei isso para vocês, ele me mandou, ele fez a conta na cidade dele, ele parou no trânsito, tá certo? E o cara vai de carro em carro pedindo. Aí uns dão 10 centavos, outros dão 20 centavos, 30 centavos. E aí ele fez a conta, que se ele conseguisse 30 centavos por minuto, ele fez a conta de quanto tempo o sinal fica aberto, os caras iam ter um salário de R$ 2.800 por mês. Aí ele fez assim, mais do que eu estou estudando para ganhar. Me responda agora, devo assistir suas aulas ou não? Ele me escreveu desse jeito, ele mandou e-mail, porque ele parou, acho que ele estava pensando na vida, sei lá, e viu o cara pedindo e foi fazendo as contas. Aí ele falou assim, devo continuar assistindo suas aulas ou não? Ele ganha 2.800 sem fazer nada. Mas por que ele continua pedindo esmola? Porque ele só ganha a quantidade certa para comprar a pedra dele do dia, né? Depois que ele comprou a pedrinha dele, né, e a marmitex, ele vai para o cantinho dormir, né? Não é isso que eles fazem? Se fosse um de vocês pedindo, não. Ia ficar lá 8 horas por dia. Não é não? Ia conseguir o dinheirinho muito mais rápido. Mas essa foi a fala nossa. Então, são operações que, em teoria, presta atenção, existem. Mas na prática, não existe. Porque é inviável também para a financeira e para o banco. Porque tudo é cobrado deles a juro composto. As aplicações da bolsa, não tem como eu, entendeu, te cobrar a juro simples se a minha bolsa valoriza e desvaloriza a juro composto. Entenderam? Não tem sentido. Então, a preocupação minha é, juro simples nós já vimos. Montante é capital vezes 1 mais I, N vezes. Eu mostrei para vocês, no finalzinho da aula, vocês até ficaram meio bravos comigo, a noção básica que eu tenho que ter para resolver esse tipo de questão. Por quê? Porque cai em logaritmo às vezes. E aí, vou dar um exemplo clássico para vocês de logaritmo.
uma população aumenta 5% a cada década. Tá certo? Em quanto tempo ela dobra? Uma população aumenta 5% a cada década. Em quanto tempo ela dobra? Isso significa o quê? Que o meu período vai ser a década. Não tem problema. Tá certo? Passou uma década, ela está valendo quanto? 105%. Passou mais uma década, ela está valendo quanto? 105 de 105 sucessivamente, certo? Vamos supor que eu tinha 1.000 habitantes. Eu quero que dobre, eu quero ficar com 2.000 habitantes. Nem é esse o raciocínio? Ou seja, 1.000 vezes 1,05, N vezes até dar 2.000. Capital, 1 mais I elevado a N me dá um montante. Posso tirar esses zeros todos, e aí o que eu vou ter? 1,05 elevado a N, que é igual a 2. Matematicamente, eu não consigo resolver isso. Porque eu não consigo fatorar esse cara para ter um fator 2. Todas as vezes que isso acontece, nós aplicamos o logaritmo. É daqui, na verdade, o logaritmo, que vocês têm pavor dele, tá certo? Ele é uma operação. Ele é um artifício que a gente achou para poder resolver esse tipo de questão, esse tipo de problema. Quando eu não consigo igualar as bases. Entenderam? Então, o logaritmo, na verdade, é uma conta. Onde eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, mas no final é bem simples. Você vai escrever log de um lado e log do outro lado. Sabe quando você tem duas raízes e a gente eleva ambos os membros para eliminar a raiz? É a mesma coisa. Eu tenho uma exponencial que não dá para fatorar, então eu coloco ambos os membros na forma de logaritmo. Existe uma propriedade logaritmo que fala o seguinte: se é expoente, vai para frente. Se está na frente, é expoente. Se é expoente, vai para frente. Se está na frente, vira expoente. Ou seja, isso aqui fica n log de 1,05 a log de 2. A resposta é log de 2 dividido por log de 1,05. Isto vem na prova, o valor disso vem na prova, e o valor disto vem na prova. Você não tem que saber isso. Vai vir escrito lá. Ou a resposta vem exatamente assim, tá certo? Ou vai vir escrito lá, pode deixar, lá no enunciado, o valor de log de 2 e o valor de log de 1,05. Quer ver, ó? O log de 2... Ó, o log de 2 é 0,30. E o log de 1,05 é aproximadamente 0,2. Isso mesmo? Espera aí. Deixa eu ler de novo aqui. 0,2. Tá certo? Aí, olha só. Substitui aqui para você ver, ó. Isso vem na prova. 0,30 dividido por 0,2. Ou seja, aproximadamente 15 períodos, não é isso? 15 décadas, certo ou errado? Ou seja, mais ou menos daqui a 150 anos, essa população terá dobrado. Enxergaram? É uma questão de matemática pura, porque logaritmo é matemática, tá certo? Mas, indiretamente, está dentro de juro composto.
Já ouviram falar de meia-vida? Garantia de um aparelho. Isso vocês já ouviram falar, né? Você compra uma televisão hoje, a média de garantia do mercado é 5 anos, algumas, não é? Significa que aquilo ali é a meia-vida dela. Provavelmente daqui a 10 ela pifou. Entenderam agora? A meia-vida ela é calculada, é claro que eu não vou especificar, mas todo aparelho tem uma meia-vida, tem uma fórmula para meia-vida. Eu vou multiplicando por meio até chegar no tempo que eu quero. Por isso que chama meia-vida. Você vai dividindo por 2 até chegar na fórmula lá. Tá certo? É o mesmo raciocínio. Só que aqui eu peguei a população para aumentar. Entenderam? É o mesmo raciocínio. Deixa aqui um pouquinho, depois passa para lá para mim. Montes Claros, muito obrigada. Boa noite para Montes Claros. Boa noite para Pará de Minas. Um grande abraço para o Jonathan. Passamos a tarde resolvendo exercício hoje. E tem uma outra pessoa também. Quem foi? Eu tenho que lembrar. Montes Claros. Claudiane, lá de Boa Vista. Cadastrei você, Claudiane. Cleudiane. E... Conselheiro Lafayette, a Fernanda também. E tem mais uma pessoa que me ligou. Quem foi? Amanda, do Rio de Janeiro. Eu demorei a responder, mas estou respondendo. Pode pular? Isso, beleza. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Aí, você vai perguntar para mim, Valéria, mas que tipo de questão que vem na prova cobrando esse tipo? Esse que está aí é um tipo de questão, tá certo? Outro tipo de questão que costuma vir... Como é que eu vou fazer? Tem gente copiando ainda? Tem? Então eu espero. Vou apagando só o lado de cá enquanto vocês estão copiando o lado de lá. Olha só. Quando eu falo de... Cadê? Pode colocar lá. O último encontro eu parei aí com vocês. Lembraram agora? Exatamente aí. Então, presta atenção, tá? Metade de um capital foi aplicada a juros compostos a taxa de 3% ao mês por um prazo de 12 meses, enquanto a outra metade foi aplicada a taxa de 3,5% ao mês, juros simples, no mesmo prazo, 12 meses. Calcule o valor mais próximo desse capital, dado que as duas aplicações juntas renderam um juro de R$ 21.144,02